Nós vamos aqui agora para uma situação muito grave. Nós já temos inclusive convidadas aqui também no estúdio que vão analisar as cenas, as imagens dessa reportagem com a gente, para dar inclusive um parecer jurídico sobre esta condição e esta situação que chegou até a Daniela Meller em Barra Velha e a grave denúncia de um casal que vive em situação de degradação humana, né? Um abandono praticamente, também aqui em Barra Velha, no bairro São Cristóvão, e que esse casal já de idade, dependente do alcoolismo, né, se nega a sair do local, se nega a aceitar ajuda, mas a situação acabou de conhecimento das autoridades, porém nada de concreto ainda foi feito. São imagens impactantes que a gente pede aí a atenção de todos, né, na busca de soluções, inclusive também na busca de uma posição jurídica sobre esse caso. São 7h56, denúncia exclusiva da Mar Azul em Barra Velha. 7h56 no ar do radar. Em meio a muito lixo. Foi assim que encontrei o casal de idosos. Bom dia, tudo bem? Tudo. Fiquei sabendo que vocês estão precisando de ajuda. Fala, vem cá. Uma ajuda? Como é que tá a senhora? Tudo jóia? Eu não tenho nada pra... O senhor está precisando de ajuda? Como é que tá? Eu como ajudinha. Nós vivemos. Estão precisando de ajuda? Vocês moram sozinhos aqui? Só nós dois aí. Eles vivem em Barra Velha, litoral norte catarinense. Mas diferente das lindas paisagens que margeiam uma das cidades mais procuradas durante as altas temporadas, a situação vivida pelo casal é de completo abandono e descaso. Em respeito à situação, nossa equipe optou em não identificá-los. E é uma situação deplorável. Essa é a primeira vez nesses meus mais de 2 décadas de jornalismo que eu vejo uma situação como essa. Eles vivem uma situação completamente desumana. A dona precisa muito de ajuda. O esposo dela está aqui ao lado. E aqui eu vou entrar no quarto onde eles vivem. Eles moram sozinhos e é uma situação inacreditável. Eles são acumuladores. Provavelmente sofrem com algum problema mental, alguma confusão mental, que faz com que eles não percebam que estão nessa situação. Eles não querem sair da residência, só que infelizmente essa situação aqui, ela é inaceitável, é imoral, porque é impossível acreditar que um casal nessa idade esteja vivendo na situação em que está, e pior ainda, que essa situação é de conhecimento do poder público. A casa tomada pelo mato, acúmulo de sucatas, roupas velhas, latas, panelas sujas, sem condições mínimas para um ser humano viver de forma digna, fica localizada no bairro São Cristóvão e foi cedida a eles pelo município há mais de uma década. Nossa equipe ficou sabendo da situação através dessa mulher que não quer ser identificada. Ela presta serviço social na cidade. A gente descobriu através que a gente faz um trabalho social de entrega de cestas básicas na comunidade aqui do Morro do Colchão. E passamos nessa casa aqui, por ser na Coab, identificamos que precisariam de ajuda com alimentos, né? E assim a gente vem mensalmente ajudando, entregando sempre ali na porta, no portão, no caso, os alimentos. Só que quando vocês entraram, até então vocês não sabiam as condições desumanas que eles vivem. Só que quando vocês entraram, vocês se depararam com o quê? Então, a primeira vez que a gente entrou na casa agora foi recentemente, né? E ficamos chocados com a situação, porque uma situação dessa aqui, que nem vocês vão ver nas imagens ali, é uma situação de total abandono, total falta de compaixão, é desumano, é triste saber que um casal, na idade deles, passa por uma situação
dessa. Eles são dependentes químicos e alcoólicos e também foram abandonados pelos familiares. Aqui, 10 anos. E vocês têm vontade de sair daqui? Eu não tenho, nem ela não tem. A casa é minha, é dela também. Eu não saio daqui. Mas o senhor não tem vontade de ter uma casa mais organizada, mais limpa, mais cuidado, mais humanidade? Eu quero fazer uma limpeza aqui dentro para me limpar essa casa aqui, que eu não consigo também para andar. E eu quero fazer uma limpeza aqui dentro para ficar aqui, morando aqui. A casa é minha, é dela também. O senhor consegue fazer essa limpeza? Eu não consigo limpar. E o senhor precisa de ajuda? Não tem. Meu filho está trabalhando aqui no prédio aí. E não ajuda nem um pouquinho de fumaça aqui. Nem um pouquinho não ajuda aqui. Ela tenta alcançar a cama, se desequilibra e cai. Depois de muito esforço, consegue subir. Com as unhas enormes, não lembra sequer quando tomou o último banho ou usou roupas limpas. Apesar disso, não quer sair da casa. A senhora tem vontade de sair dessa casa e ir para uma casa melhor? Não. Não. Mas melhor não. Que eu fico aqui. Quem comprou fui eu. E assim, confundindo realidade com fantasia, eles vão sobrevivendo, sozinhos, alimentados pelo vício. Todo dia estraguinho? É? Eles sobrevivem como se não existissem, como se fossem invisíveis ao resto do mundo e da sociedade. Conversei com duas vizinhas do casal que optaram pelo anonimato. Uma delas mora na mesma rua que eles há 9 anos e detalhou como é conviver com a situação. Nesses anos todos aqui, bebida, essa nojeira, essa sujeira que está ali dentro, a assistência social todo mês vem, porque eles estão cientes disso, porque eles vêm aqui buscar eles até para consulta, sei lá o que eles fazem, traz cesta básica. Ele, quando ele bebe, ele é agressivo, ele corre atrás das crianças com facão, que já aconteceu isso aqui. Quando as crianças são um pouquinho mais espertas, sai correndo. E se não são também. E por isso a prefeitura aqui está parte, porque eles vêm aqui, então eles vejam o que está acontecendo com eles, na verdade, né? Vocês, como moradores, como pessoas que imaginam tenham pai, tenham mãe, o que vocês imaginam que um casal de idoso como esse, que a idade que eles têm, onde que eles deveriam estar? Qual seria o conforto, qual seria a vida que esses idosos deveriam estar levando nesse momento? Na verdade, eu acho que eles deveriam estar num lar. Primeiro num centro de reabilitação, né, para poder ser curado, porque eles são viciados, né? Eu acho que seria isso, para eles se limpar, né? Tomar um banho, se alimentar direito, comer, né? Porque misericórdia, isso aí não é vida para ninguém, né? Só cachaça e o cheiro que eles têm ali dentro não é assim. Nem bicho não vive ali, na verdade, né? A pia, o banheiro, a geladeira e a cozinha num todo lembram casas abandonadas. Mas esse é o lar dos idosos. É aqui que eles passam dias e noites. E segundo essa outra testemunha, a situação não se resume à falta de alimentos ou dinheiro, porque ambos recebem aposentadoria. A verdade, ele gosta, né? Eles dão um pagamento, eles não podem ficar, né? Eles compram um pouco de comida e o resto dão para eles se virar o mês inteiro. O que ele faz? Ele compra maconha, droga, bebida. Às vezes ele tem dinheiro, vai passando os colegas dele aqui fumar com ele, beber com ele. E quando ele não tem, ele fica sozinho. Segundo a secretária de Assistência Social, Angélica Guslar, o caso é de conhecimento do município, que trabalha em rede com psicólogos, assistentes sociais e advogados. Porém, existe um princípio chamado autonomia do sujeito. Então, a questão de autonomia está relacionada ao direito da pessoa em querer ou não o atendimento. Então, em algumas ocasiões, a gente não pode chegar simplesmente impondo, né, o que se deve fazer com a vida dele. Então, depende muito desta autonomia, de ele decidir, né, e o que ele quer ou não para a vida dele.
Então, por muitas vezes nós fazemos toda uma articulação, mas na hora de fazer o atendimento, às vezes a pessoa decide por não querer receber aquele atendimento. Também existem essas situações. Apesar do casal se negar a receber ajuda, os vizinhos afirmam que esse é um caso de internação compulsória, para que eles sejam tratados e curados dos vícios. Essa situação aqui é uma situação que você vê praticamente nas notícias de televisão, nos casos mais bizarros. Tu não imagina que vai chegar aqui e vai se deparar com essa situação e que tem o acompanhamento da assistência social e que não resolve. Porque você entra aqui e você vê a situação. É uma situação que pelo que está aqui, parece que está há muito tempo assim, nesse abandono. Né? Não é coisa de um mês, de uma semana. E como você falou, totalmente fora da realidade que a gente está acostumado. Totalmente fora da realidade e sem acompanhamento. A gente vê assim, não tem um acompanhamento médico, não tem um acompanhamento psicológico, não tem um acompanhamento para as pessoas, talvez os vizinhos até tentam ajudar de alguma forma, né? Mas não tem uma questão de higiene. Agora com esses casos de dengue que está tendo aqui, ó, a gente vê aqui o lixo em volta, o acúmulo de água parada aqui, provavelmente é um foco do Aedes aegypti, porque é totalmente cheio de lixo em volta, né? A reportagem da Mar Azul também procurou o Ministério Público em Barra Velha e compartilhou os registros sobre a situação, que não era de conhecimento do órgão. Porém, segundo a primeira Promotoria de Justiça, foi instaurado um procedimento administrativo e ofícios foram encaminhados aos órgãos responsáveis. Apesar disso, a promotoria não informou quais foram esses órgãos e de que forma o Ministério Público irá atuar para tentar resolver a situação do casal. Rede Mar Azul, informando uma região com mais de 1 milhão de catarinenses. Rede Mar Azul. Multiplataforma. Informação é a nossa praia. Mar Azul. 8h07, a reportagem exclusiva. Te agradece a denunciante, agradece a comunidade do Morro do Colchão, do bairro São Cristóvão, e a Daniela Meller pela sensibilidade com que tratou esse assunto grave, desumano, inaceitável, e a Mar Azul apresenta e preserva, inclusive, os rostos justamente na busca de soluções. E a gente está aqui no estúdio, ao vivo, com duas advogadas que atuam aqui em Balneário Pissarras e também na nossa região aqui do litoral, a doutora Carolina Figueiredo e a doutora Eugênia Furtado, quem é do trabalho delas, amplo, aqui, e que acompanharam essa reportagem aqui agora conosco no estúdio. A gente já havia, usar um termo aqui, um jargão do jornalismo, já havia passado um briefing, né? Já havia passado algumas imagens e informações para que elas pudessem também dar o posicionamento jurídico sobre essa condição. E eu queria começar pela doutora Eugênia. Doutora, imagens impactantes, né? Bastante impactantes. Na verdade, no mundo em que vivemos, imaginamos que seja algo raro, mas não é, está aqui ao nosso lado, né? Bom dia a todos nesse contexto, agradeço a oportunidade, porque como advogada nós atuamos no processo, no dia a dia, mas a comunidade, esse retorno à comunidade é muito importante, né? É uma situação impactante, a legislação, a Constituição ampara esse tipo de situação, e sobre o aspecto jurídico mais questionável neste caso, é sobre a possibilidade ou não de internação compulsória. Então, tudo leva a crer que as investigações foram iniciadas, né? Mas, sem dúvida nenhuma, tem que chamar e conhecer o contexto familiar, né? A comunidade foi determinante porque deu início, e o Estatuto do Idoso e a própria Constituição mencionam, né, de que não só o Estado, mas a comunidade e a família tem o dever de amparar. Então, estamos todos juntos nessa perspectiva, né? Então, a comunidade denunciou, a mídia está aqui fazendo seu papel, correto? E tudo leva a crer que agora haverá uma investigação, né? Entender quem é o filho, quem é o tio, quem é aquele contexto familiar, né? Se eles são ou não comprovado por laudo médico a dependência química,
né, para então buscar o Poder Judiciário. Então nós temos uma lei que ampara e nós temos um Poder Judiciário que tem que ser provocado. O Judiciário não entra de ofício. Então aí esse fio, essa linha é que tem que se restabelecer. Quem é que denuncia? Quem é que apura? O município. Através do CRAS, né, apura, toma o conhecimento e provoca o Ministério Público para que tudo possa ser investigado, né, doutora Carolina? Na realidade, ao pé da letra, né, ao pé da lei, se a gente for analisar a situação da questão compulsória ou não, né, nesse caso específico, eles não querem, eles não foram comprovados como dependente químico, não caberia, né? É como a secretária falou. Só que essa situação é uma situação diferente, não tem familiar. Porque a responsabilidade numa situação dessa, ela cabe à família, né, à sociedade e ao poder público. Então, não tem a família nesse caso, então tem que ser feito. A sociedade, ela agiu ali, né? De uma forma de fazer a denúncia e de buscar. Então, se a lei não especifica essa situação, tem que ser levado, né? Para que, nessa situação específica, que não tem familiar, o jeito que eles estão, isso é impactante mesmo. A gente não consegue nem olhar as imagens assim que, né, isso afeta. Então, é como a Maria Eugênia falou, tem que ser provocado e levado que o judiciário vai arrumar uma alternativa. Doutora Carolina, nós tivemos ali, inclusive, a gente chama do print, né, o print do retorno dado pelo Ministério Público, um tanto quanto inconclusivo, porque não detalhou, apenas confirmou a instalação do processo administrativo. A partir disso, mesmo sem muitas informações, já pode-se entender que o MP, então, agora já está interferindo. Exatamente, porque o Ministério Público ele tem esse poder. O juiz, ele não pode, de ofício, determinar. Agora, o Ministério Público, ele tem essa função, é uma das funções. Seja aqui em Balneário Pissarros ou na região, vocês já viram cenas assim? Não, eu não havia identificado, né? É importante que o Ministério Público, quando manda um ofício e pede informação, ele quer saber o histórico. Desde quando isto é do conhecimento do poder público, né? Hoje existem vários programas de saúde da comunidade, da família, o próprio CRAS. Então, a legislação e o poder público, políticas públicas vão evoluindo para que cada vez, de forma antecipada, o poder público tome conhecimento e logo dê um caminho, né? Não posso falar porque não conheço a situação de forma específica, em tese, né? Mas desde quando isso é identificado? Desde quando, de qual momento esses idosos, porque são idosos, têm o estatuto de idoso, estão vulneráveis a essa situação, a qualquer tipo de violência, né? Se eu falar em dignidade da pessoa humana, se eu falar em direito da saúde, se eu falar... Está provada a violação do princípio, tranquilamente, né? Tranquilamente, né? E questiona-se a autonomia. A autonomia é algo a ser preservado, mas nem todos têm aptidão para dizer, eu quero, eu decido, eu quero... Não, né? Então, lógico, falando em tese, sem um laudo, porque não é advogado que define isso, né? Sim. Pelas imagens que foram hoje demonstradas, que servirão para o Ministério Público para identificar a situação, elas nos traz a presunção de que eles não estão ali na perspectiva de decidir o que eles querem ou acham melhor para, né? Tem que ter um laudo médico que define essa situação, até a questão do alcoolismo, né? A questão se realmente eles são dependentes ou não. Pelo que a gente viu na reportagem, até usuário de droga também, né? Então, isso tem que ficar bem comprovado com o médico do próprio SUS, né? E levado adiante até para que seja resolvido. E na experiência de vocês, Carolina e Eugênia, e aí eu vou pedir opinião pessoal, mas claro que vocês partem de uma pesquisa da lei e de uma vivência como operadoras do direito, dessa grande polêmica que existe em torno da compulsoriedade da internação, seja do usuário de drogas, seja do usuário de álcool, né? Como é que vocês veem, a Carol, antes da gente entrar no ar, já disse que é caso a caso, claro, mas como é que vocês veem se é válido ou não que se determine que realmente se retire do lugar e se encaminhe para um socorro, para um atendimento? É que assim, embora a lei ela determine, crie situações específicas para cada caso, a gente quando recebe uma situação assim no escritório, a gente avalia a situação, o que dá para fazer, porque tu tens que dar um remédio jurídico para quem vai te procurar. Então a gente avalia a situação. A questão tem situações que não, que só se a pessoa quiser, tem situações que tem que levar, faz um laudo e não precisa intervir, vai lá interna de uma vez. Então, assim, são casos, a lei especifica que a pessoa tem que ser dependente químico, né?
e a partir dessa premissa teria que se levar isso a juízo para pedir uma autorização. Mas eu sempre busco, e como advogada, para poder instruir e dar uma posição, que cada caso é um caso, num caso desse, por mais que corretamente, mas eu iria impetrar alguma coisa para que fosse resolvida a situação. O que é importante, o princípio da internação compulsória, né, é que aquele indivíduo, ele está colocando em risco a sociedade, né? Então, aquela casa, daquela forma... O risco, não só o da dengue, né, do incêndio... Sim, né, lógico. Do facão, da agressão. Então, a internação compulsória quer dizer, um indivíduo não pode viver em sociedade naquele momento, um momento de instabilidade, de saúde, enfim, porque põe em risco a sociedade. Então, se dá tratamento, se auxilia até o momento que ele possa se reabilitar e retornar ao seio social, né? Então, essa é a perspectiva da internação compulsória. Não é uma penalidade, não é uma sanção. É cuidar do indivíduo, né? E da sociedade, especialmente, né? Então, foram os vizinhos que denunciaram, porque para os vizinhos aquilo tornou-se um problema. Até pelo olhar da humanidade, de ver um casal naquelas condições, mas também um perigo para aquela coletividade. Então, por isso, justifica a internação compulsória, que é o cada caso, né? Então, qual é o risco que aquele casal pode oferecer para o seu entorno, né? Então, por isso, num processo específico, o Ministério Público, entendendo as situações particulares, com laudo, com uma pesquisa, quem é o grupo familiar, né? Tudo isto investigado, aí sim se pode buscar a medida adequada com o Poder Judiciário, com o juiz, né? Então... Está aí a posição. Uma lei nunca... A letra fria, né, Carol? Entre a letra fria da lei e o caso concreto, há uma distância, muitas vezes, até longa para ser percorrida. Por isso que o advogado sempre, talvez, né? Então, talvez. A gente vai analisar o caso, né? Verificar a lei. Mas a legislação hoje é bom e é interessante falar, o Estatuto do Idoso, ele confere muita proteção ao idoso. É uma legislação maravilhosa, muito utilizada. Se não tivesse a lei, nós teríamos muita dificuldade de buscar o direito. Então, a legislação dá um amparo, o judiciário tem se mostrado atento a essa questão. O que precisamos talvez aperfeiçoar é essa linguagem. Então nós temos o amparo legal, nós temos o judiciário que está esperando a provocação. Então poder público, políticas públicas, Ministério Público, né, que possam receber, logo investigar e pedir ao judiciário a medida que entender mais adequada diante do caso concreto. Que é o que a gente deseja, né, doutora? Perfeito, é o que a gente deseja, né? Que a sociedade como um todo deseja, né? E o que a doutora Eugênia falou, a importância da comunidade também chamar o recurso necessário, seja a imprensa, poderia ter ido direto a um advogado ou direto ao Ministério Público, mas que se busque, mas né? Mas que se resolva, né? Que se resolva. Sim, perfeitamente. Meio. Nós temos, são 8h18, nós temos um posicionamento da Prefeitura de Barra Velha, posterior a essa reportagem da Daniela, diz que apesar de não ser responsabilidade do Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS, no dia 10, agora o último, houve uma avaliação da senhora idosa. Ela foi atendida por uma médica especialista em saúde mental, que constatou que ela não teria diagnóstico grave de alcoolismo, portanto não precisaria fazer uso de psicotrópicos ou remédios controlados. No dia da consulta, ela estava lúcida e comunicativa. Agora, ela é hipertensa e diabética, porém não faz uso de medicação. Está em uma posição também das autoridades ali do CAPS de Barra Velha, né? A gente também agradece o retorno e espera, né, a sensibilidade do prefeito Douglas, da secretária Angélica Goslar, né, do próprio Ministério Público, agora já com esse procedimento instaurado, para que a gente possa realmente tirá-los dessa condição desumana, inaceitável e degradante. É o que todos desejamos, né? Com certeza, sem dúvida nenhuma, né? Eu agradeço ambas pela disponibilidade, por estar aqui. A Carol já veio num assunto bem mais ameno, que foi o Maré Alta, né? Com certeza. É mais assim, descontraído, mais descontraído, é outra legal. proposta, né? Mas a gente agradece pelo trabalho de vocês aqui em Pissarras e na região e também pela disponibilidade do tempo. A gente que agradece e a gente está sempre à disposição, Giovana. Um abraço. Gente, olha, para nós aliviar um pouco a